Hoje esse dia ele não tem roteiro, hoje é um dia para mim, é um dia eu queria compartilhar com vocês isso. É um dia que eu tô passando aqui por um misto de emoções. Eu não sei se é tristeza, eu não sei se é gratidão, eu não sei talvez descrever o sentimento que eu tô sentindo hoje, mas já chorei bastante, você pode ver meus olhos avermelhados. Eu ia trazer um devocional hoje, que estava em Isaías, né, capítulo de número 2. Mas hoje o Espírito Santo pede para eu compartilhar exatamente o que eu estou sentindo com vocês e compartilhar uma experiência, né? Alguns anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás, Deus abriu uma porta para mim, onde eu estava ali 2 anos desempregado, né? Tinha me convertido e estava esperando em Deus, e a porta se abriu, e Deus disse para mim lá atrás que Deus estava abrindo uma porta muito grande, e dentro daquela porta Deus abriria outra. E naquele lugar, por determinado momento, eu seria a luz para as pessoas. E nessa porta, eu vivi momentos assim muito marcantes, e essa porta ela está se fechando hoje. Hoje eu estou indo lá no trabalho, pedir ali minha demissão. Não vou ser mandado embora, eu vou pedir para sair, pois uma outra porta maior se abriu na minha vida. E tudo que Deus prometeu está se cumprindo, né? Eu me lembro da profecia onde Deus disse que eu seria a luz naquele lugar. E Deus já me usou para expulsar demônios. Deus ele me usou para ser um líder de célula naquele lugar. Consegui converter com a ajuda do Espírito Santo algumas pessoas. Deus ele me usou grandemente, mas essa porta se fechou, e hoje o sentimento é de tristeza, né? Pois foi em momentos ali que eu vivi coisas maravilhosas. Ali Deus ele me honrou muito. Eu sempre fui uma pessoa ali que Deus pela misericórdia me fez se destacar. Tive grandes resultados naquela empresa. E hoje Deus abriu uma maior para ganhar um pouco mais, na verdade o dobro, né? Vamos dizer assim. Mas aquele sentimento, poxa, fui tão grato, fui tão feliz aqui. E talvez você precise ouvir isso. Talvez essa palavra para você. Você talvez foi muito feliz em determinado momento, em algum lugar, aonde Deus abriu essa porta para você, aonde Deus colocou uma pessoa de conexão na sua vida, mas talvez você está vivendo agora o tempo de despedida. Talvez Deus quer que você saia desse lugar, e é muito difícil lidar com a despedida, dói muito, a gente não consegue imaginar, a gente tem medo de como vai ser o novo, a gente tem aquela sensação de, poxa vida, mas será que eu vou ser tão feliz como eu fui lá, naquele lugar? Então, sim, eu tô assim um pouco emotivo hoje. Para você ter uma ideia, Deus até deu um sonho para a líder que eu tinha lá naquela empresa, onde eu estava de camiseta marrom, escrito Deus é fiel, e eu abraçava muito ela e chorava muito. Enquanto eu estava me arrumando, eu lembrei desse sonho, e eu fiz questão de colocar aqui, ó, a camiseta marrom, e eu realmente estou chorando muito. Não sei se vou chorar lá, mas com certeza é um lugar que eu realmente me apeguei. E a gente ouve de Deus sempre que nós não podemos nos apegar a pessoas, a lugares, mas nós temos que nos apegar a Ele. Então, está sendo uma nova experiência para mim como cristão. Não está sendo fácil, mas eu creio que se Deus realmente fechou essa porta, porque entenda isso, irmãos, se Deus abriu uma porta para você, somente Ele pode fechar essa porta. Ou Ele vai pedir para alguém te mandar embora, ou circunstâncias vão acontecer que você não vai conseguir mais se manter naquele lugar. E no meu caso, foi a opção 2, né? Eu não estou conseguindo mais me manter ali, as coisas ficaram muito difíceis. Algumas pessoas já estão saindo, e eu tinha esperança que ali iria melhorar, mas Deus, eu fui pedir confirmação ontem, fui na casa do meu pastor. Deus já tinha feito algumas profecias dizendo que o meu tempo ali estava acabando de fato, mas eu relutei, eu não estava querendo acreditar. Eu achava que meu tempo estava acabando em um cargo, mas poderia ser em outro agora, né? Eu não queria imaginar a minha vida sem essa empresa. Mas Deus, ele é bom, Deus, ele sabe o tempo certo de todas as coisas, e nós temos que confiar no Senhor. Se uma porta se fechar, é porque ele tem outra porta melhor para você, para nós, para mim. Então, é um momento assim que nós temos que decidir se nós vamos obedecer ao Senhor ou se nós vamos ficar lutando contra ele. Eu poderia ficar nessa empresa, as coisas dando errado, e eu fingindo para mim mesmo que as coisas iriam melhorar, e não iriam melhorar. Eu tive que parar um pouquinho aqui o vídeo, deixei meu filho na escola, até melhorou um pouco aqui o meu olho, né? Já tá mais clarinho. Mas é isso, irmãos. Às vezes nós ficamos tão agarrados à oportunidade que Deus recebeu só porque foi uma porta que Deus abriu, porque você viveu algo bom, algo maravilhoso.
você conquistou algumas coisas e aí você não quer abrir a porta para o novo entrar, né? Então a Bíblia vai sempre dizer que Deus sempre faz coisas novas, né? Eis que estou fazendo algo novo. Será que você não está percebendo? Então, às vezes, a gente não percebe. Às vezes, a gente não quer enxergar os sinais de Deus. E eu pedi um sinal para Deus numa sexta-feira. Eu sou vendedor. Eu falei, Senhor, se for da tua vontade, eu permanecer nesse ambiente aqui, que o Senhor me faça vender tal valor hoje. Se eu não vender, eu vou entender que é o tempo de eu sair. Irmãos, eu não vendi nada, eu saí de lá frustrado, sem pescar nada, totalmente nada, nada, nada. Eu fui revoltado embora para casa. Aí no sábado eu fiz o evangelismo na igreja, foi uma bênção, né? Deus falou muito ali através do evangelismo comigo. Eu acabei tocando o violão, ministrando, e foi maravilhoso. No domingo foi uma bênção o culto. E quando eu fui chegar em casa no domingo, eu pensei, poxa, eu tenho que voltar para aquela empresa, para aquele lugar. Eu já não estava aguentando mais. Mas por que que você chorou hoje, então? Porque é pela gratidão, por realmente ver que realmente acabou. Eu não queria acreditar que estava acabando, de fato. Eu achei que alguma coisa boa iria acontecer, que as coisas iriam mudar do dia para a noite, mas realmente não. Era o meu tempo chegando ao fim ali. E eu sou muito grato a Deus. Então a gente tem que ser grato ao Senhor por portas que a gente entra, que ele nos coloca, né? Por pessoas que em determinado momento foram importantes para nossa caminhada, mas hoje já não é mais. Hoje Deus quer colocar você em um novo ciclo, em um novo ambiente, e a gente tem que aceitar esse processo. Deus querendo afunilar, Deus querendo nos fazer crescer, prosperar, ter mais intimidade. Então a gente tem que respeitar o tempo, né? O tempo às vezes de ficar quieto, tempo de falar, tempo de escassez, tempo de fartura, né? Tempo de se afastar, tempo de se aproximar. Então a gente tem que respeitar os tempos que Deus estipula sobre a nossa vida. E se eu fiz esse vídeo hoje para você, irmão, é porque Deus quer falar com você. Ah, então significa que Deus está querendo que uma porta se feche para eu entrar em outra? Se você chegou até esse vídeo, sim. E você tem que aceitar a vontade de Deus. Não se apegue em pessoas, não se apegue em portas, não se apegue na empresa que você está hoje. Se apegue em Deus, é Ele que é o seu provedor. É Ele quem sustenta você, é Ele quem te mantém de pé. E nós precisamos aceitar o processo de Deus sobre a nossa vida. E eu quero profetizar sobre você, irmão, que Deus está fazendo algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças. Deus tem um tempo novo para você viver, para você prosperar. Deus tem um tempo novo para você crescer. Então é momento de você aceitar, de você mergulhar, de você viver a vontade de Deus para sua vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Você só precisa vivê-la. Você só precisa aceitá-la, e eu tenho certeza que está chegando o tempo novo de Deus para sua vida. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui, deixe o seu like, ative o sininho, porque durante a semana nós temos o nosso devocional, as nossas reflexões. Que Deus possa abençoar. Um grande abraço para você, meu querido, minha querida.